Fala galera, e aí, belezeira? Tudo bom? Tranquilo? Tudo certo? Bom, vamos lá, professor Leonardo Gonçalves Vieira, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje falaremos sobre um assunto importante aí, que é a ONU. Vamos entender como a ONU funciona, né? ONU tão falada nos últimos tempos aí, ou nos últimos meses, algumas vezes criticada, né? Muito atuante aí com um dos seus organismos, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Devido ao coronavírus e tal. Vamos ver como que ela funciona, por que ela surgiu, quando surgiu e qual é, de fato, a divisão e forma que a ONU se organiza, de fato, né? Então falaremos sobre ela e vamos começar analisando o símbolo da ONU, né? Mas antes de eu analisar esse símbolo aí, que você vai lembrar de cartografia aqui, se inscreve no canal aí, né? Pelo amor de Deus. Se inscreve, dá um like, compartilha, ajuda. O cara não sabe como funciona a ONU? Procura lá, assiste o vídeo do Léo lá que dá certo. Beleza? Se inscreve, compartilha. Tô esperando. Beleza? Bom, vamos falar sobre o símbolo da ONU então. Já caiu no Enem, hein? O símbolozinho aqui já caiu no Enem. Perguntava lá que tipo de projeção que era e tal. Então, lembrando aqui, o símbolo da ONU é uma projeção plana ou uma projeção azimutal equidistante, né? Representando aí o mundo do Polo Norte. Então, se você olhar na imagem, você vai ver o Polo Norte aqui e a distribuição dos continentes pelo território. Estamos nós aqui, continente americano, que é a América do Sul, está o Brasil aqui, tá? Então, é a simbologia do mundo, digamos assim, né? E ao redor dela, você vai ter aqui ramos de oliveira, que significariam a paz, ou seja, a ONU quer abraçar o mundo pela paz, né? Tem até a ideia, né, da gente ter a origem da ONU, né? Ela foi, então, criada em 45, né, Organização das Nações Unidas, criada no pós-Segunda Guerra. Então, acabou a Segunda Guerra, o mundo cria a ONU. Na verdade, 51 países, né, criam a ONU. Quem são esses 51 países? Os países que assinaram a Carta das Nações Unidas. Carta esta que foi elaborada antes de 45, já tem elaboração dela em 42. E os países que assinaram essa Carta das Nações Unidas aí, fundaram ela, dentre elas, nozes, Brasil, certo? Agora, a ONU ela vai substituir uma outra organização que existiu antes dela, substituir assim, né, entre aspas, né, que era a Liga das Nações. A Liga das Nações tinha como objetivo básico não permitir que acontecesse a Segunda Guerra. Depois da Primeira, criou-se a Liga das Nações. A gente sabe que, infelizmente, a Liga das Nações fracassou no seu maior objetivo, que era evitar a Segunda Guerra. Então, pós-Segunda Guerra, vamos criar um outro grupo que vai ter como função evitar a Terceira Guerra. E aí vem a ONU. A ideia até agora tem dado certo, né? Não temos a Terceira Guerra Mundial por enquanto. Então até agora a ONU tem sido efetiva aí e tem conseguido uma das suas funções. Porque não se esqueça que quando ela é criada, ela vem num processo, né, de pós-Segunda Guerra, onde o mundo pedia por pacificações. Você tinha uma guerra que matou milhões de pessoas, envolveu basicamente quase, né, não o mundo inteiro, mas envolveu grande parte dos países. E aí você tem uma necessidade de buscar a paz. Por isso que os países então se organizam, e quanto mais países, obviamente, participar dessa organização, melhor. E esses países vão buscar sempre o diálogo para não haver, de fato, conflito entre eles. Ok? Fundada por 51 países, hoje tem 193. O último país a integrar a ONU aí, Sudão do Sul, em 2011. Quem sustenta a ONU? É uma pergunta que sempre vocês fazem. Quem banca a ONU? De onde vem o dinheiro da ONU? Vem dos próprios países que fazem parte dela. Então, todo membro da ONU, de acordo com a sua realidade econômica, dá a sua contribuição. O país que mais contribui hoje, Estados Unidos da América. Só que isso vem trazendo problemas porque o Trump quer tirar uma parte do dinheiro, ameaçou não dar dinheiro para a ONU por causa da OMS.
tá um caos isso daí, mas oficialmente, historicamente, quem mantém são os próprios países membros, ok? Agora, a ONU tem a sua sede oficial lá em Nova York, desde que ela foi criada, né? Até a família, né, o seu Rockefeller, lá nos Estados Unidos, participou desse processo, ele que deu, basicamente na época lá, uns fala 6, outros fala 8 milhões para aquisição do terreno em Nova York, na ilha de Manhattan. A prefeitura de Nova York deu a outra parcela tal, e conseguiram um terreno num lugar bem legal, né? E aí você tem esse prédio bonitão aí, como a sede oficial das Nações Unidas, certo? Tem dedinho brasileiro aqui, hein? O grupo de arquitetos, né, e tal, basicamente tem 3 arquitetos, um deles, Oscar Niemeyer. Então, uma parte dessa fachada aqui, uma parte desse sistema, né, arquitetônico bem legal, foi aí projetado por Oscar Niemeyer. Tem um dedinho brasileiro aqui, né? Então, o Brasil participou desde a fundação até na construção da sede. Tá? Então, nós temos uma participação histórica dentro da ONU. Bom, agora, qual que seriam os propósitos de fato? Se você entrar no site, né, da ONU, você vai ver vários princípios e vários propósitos. Coloquei 3 aqui mais amplos, né? Então a ideia, como a gente sabe, a criação dela era a ideia de manter a paz e a segurança no mundo, evitar conflitos entre os países, desenvolver, né, as relações amistosas entre as nações, o não conflito, o diálogo, sempre tentar chegar num acordo, e realizar aí, né, a cooperação entre os países, quando você tem problemas mundiais ligados à economia, questão social, cultural, humanitária, enfim. E a atuação hoje mais efetiva, né, da ONU em relação a essa cooperação internacional é feita pela OMS, né, em relação ao coronavírus, e todo um conjunto e uma cooperação internacional para tentar chegar na cura desse negócio, na vacina. Então a ONU tem um papel importante para dar recomendações, como fazer, declarar pandemia e tudo mais, né? Então, essa é uma ideia geral da ONU, beleza? Bom, só que para que ela consiga organizar todo esse processo, e quando você fala aqui, a questão econômica, social, cultural, humanitária, respeito aos direitos humanos, liberdade, democracia, cara, isso é muita coisa, né? É um leque de possibilidades. E aí a ONU, então, de maneira geral, ela vai se estruturar em 6 órgãos, 6 estruturações maiores, para que ela consiga gerenciar, né, de melhor maneira as suas atitudes, as suas intenções pelo mundo aí. Começaremos pela mais importante, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral da ONU, eu coloquei aqui, né, um debate político internacional, né, um fórum aí, para discutir os problemas do ano, os problemas do mundo, né, o que mais afeta o mundo naquele momento. Então vai reunir na Assembleia Geral, é o único momento que a ONU reúne ali os seus 193 membros, todos eles votam sobre os assuntos e cada país tem seu voto. Não importa se os Estados Unidos é o maior doador. Aqui dentro da Assembleia, cada um tem um voto. E aí você tem os votos lá que decidem várias coisas, inclusive quem vai entrar dentro da ONU, como é que vai funcionar o processo, enfim, né? Assuntos que estão em pauta. A paz e a segurança, obviamente, do mundo, a questão do desarmamento ou do armamento com as suas leis, suas regras, né? A cooperação entre os países, melhorar as condições de vida das crianças, jovens e mulheres, e aí a ONU tem desde a ONU Mulheres, a ONU banca escola, a ONU banca hospital, ela vai em vários países pobres, países asiáticos, países africanos, países da América, e mantém hospital, mantém instituição, mantém projetos sociais para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres, né? A discussão também sobre o desenvolvimento sustentável, né, questão ambiental e tal, e aos direitos humanos. Isso, o Brasil foi muito criticado na última Assembleia Geral da ONU. Não sei se vocês sabem, mas por uma tradição, é o Brasil que abre os discursos da Assembleia Geral da ONU. O Brasil é o primeiro país a falar. Então, o Bolsonaro foi o último aí, presidente brasileiro a falar na Assembleia Geral da ONU, com um discurso criticado por um lado, elogiado por outro, aí depende, né, das visões políticas dos brasileiros. Perante o mundo não foi muito bem visto, mas dentro do Brasil temos visões distintas, né, dentro do nosso país. E nessa Assembleia Geral, você vai ter sempre a ideia
de buscar soluções para o mundo. E por que o Brasil foi criticado? Pela questão das queimadas na floresta amazônica. Então, durante a Assembleia, você tinha o problema das queimadas, né? O crescimento das queimadas e do desmatamento na floresta amazônica. E aí o Brasil, obviamente, foi muito criticado nesse processo. Vários países até ameaçaram o Brasil deixar de manter relações comerciais e tal. Enfim, a questão do desenvolvimento sustentável do meio ambiente é pesado aqui dentro. Na época, a Amazônia estava em chamas. Tá? Por isso que o Brasil foi bastante criticado na ONU. Também decidem pela Assembleia Geral o que vai fazer com o dinheiro, né? Para onde vai, o que vai fazer e tal. E o que se decide na ONU, isso é importante, tá? Muitos alunos perguntam, mas por que a ONU não faz nada? A ONU, tecnicamente, ela não faz nada mesmo. Por quê? Porque a ONU, ela dá diretrizes, ela dá recomendações. Ela fala o que você pode fazer que é mais correto, que é melhor. Mas ela não te obriga a fazer. Então, tudo que é decidido pela ONU não é obrigatório. São recomendações, são resoluções. Olha, é melhor, é importante você fazer isso. O que ela pode fazer muitas vezes é pressionar um país, fazendo com que os próprios membros da ONU façam, por exemplo, sanções econômicas contra um país. Mas aí são os países que fazem, mediante o pedido, digamos, da ONU. Tá? Ela em si mesma, assim, ela não pode fazer muita coisa não. Tá bom? Tá aí então a área da Assembleia Geral, região da reunião, né, da Assembleia Geral, onde os 193 países se reúnem aí. Beleza? Segundo órgão, e também um dos mais importantes, são os dois mais importantes, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Só que aqui, no Conselho de Segurança, a participação é bem mais restrita, hein? Você tem aí 15 países fazendo parte do Conselho de Segurança, como o próprio nome já diz, né? Busca a paz e a segurança do mundo, evitar conflitos, resolver problemas e tal. São 5 países permanentes, né? Países aí vencedores, digamos, da Segunda Guerra, né? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E quando o Conselho de Segurança tem que decidir alguma coisa, esses 5 membros permanentes têm que decidir a mesma coisa. Se um deles votar contrário, tem direito a veto para todo o sistema. Por isso o Conselho de Segurança tem atuações assim muito criticadas. Por quê? Porque eles não fazem nada. Por quê? Principalmente, né? Estados Unidos e Rússia. Os dois, cara, 90% das vezes, eles têm lados opostos. Então, quando tenta se decidir, por exemplo, uma questão da Síria, o Conselho de Segurança vai resolver alguma coisa em relação à Síria, os dois têm lados opostos. Quando o Conselho de Segurança se reúne para tentar fazer eleições na Venezuela, que os Estados Unidos pediu, a Rússia é contrário, porque ela apoia o Nicolás Maduro. Os Estados Unidos é contra o Maduro. Ou seja, eles têm lados opostos na maioria das vezes. E aí, um vota contra o outro. No final das contas, não sai muito do lugar, né? Porque vira muito mais um jogo de interesse particular do que um jogo de interesse, digamos, mundial. Agora, além desses permanentes, nós temos os 10 membros temporários, né, ou não permanentes. Esses países que são membros não permanentes aí, eles serão distribuídos de acordo com os continentes, então os continentes terão pesos iguais na distribuição dos membros, eles ficam lá por 2 anos, e o Brasil, atrás do Japão, né, são os 2 países que mais ocuparam a cadeira aqui de membros não permanentes. O Brasil foi membro não permanente por 10 vezes já. A última vez foi em 2010 e 2011. E o Brasil é um dos países que mais pleiteiam o aumento desses 5 membros permanentes. O Brasil quer aumentar esse número aqui para ficar mais representativo, né, para que o mundo tenha mais representação e não somente os 5 tenham poder de veto. O Brasil luta bastante para isso acontecer. Foi até uma das formas do Brasil pressionar um pouco e mostrar, digamos, serviço assim, né, para a ONU e tal, que o Brasil merecia ser um membro permanente e tal, e nós participamos ali, por exemplo, da missão de paz no Haiti. O Brasil coordenou a missão de paz no Haiti, chamada lá MINUSTAH, né? Tem no vídeo anterior aí no canal sobre o Haiti, se você procurar você vai ver lá. Na verdade, o Brasil participou de várias missões de paz ao longo da história, participou basicamente de 30 já missões, e hoje o Brasil manda uma parte da sua marinha para uma missão no Líbano, né, de fiscalização das áreas marítimas do Líbano e tal. Então o Brasil é sempre muito atuante
dentro da ONU, tá? Esse conselho também ele vai investigar, né, países que possam entrar em conflito, tentar resolver problemas entre países e tal, né? E aquela questão que eu disse das sanções econômicas, impor sanções econômicas é o Conselho de Segurança que faz. Por exemplo, o último país que sofreu, um dos últimos, né, sanções econômicas muito severas e muito fortes foi o Irã. Em relação ao seu programa nuclear, aí vários países colocaram sanções econômicas ao Irã e ele entrou numa crise bastante intensa. Beleza? Bom, tá aí, área do Conselho de Segurança da ONU, todo reunido, certo? Conselho Econômico e Social. Esse é muito amplo, né? Vai trabalhar com todas as questões ligadas ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, utilização dos recursos naturais do mundo e também nas questões humanas, ligando para redução da desigualdade social, respeito aos direitos humanos, manutenção da democracia, igualdade entre homens e mulheres, desenvolvimento de ciência, tecnologia, cooperação para esse desenvolvimento acontecer. Então, é um conselho importante que discute assuntos muito amplos e muito relevantes na nossa sociedade, né? Então, desde como os países fazem para se desenvolver economicamente, como que um país pode ajudar o outro, as condições de igualdade entre as pessoas, entre os gêneros e tudo mais, né? Então, é um conselho bem importante e tem as suas atuações aí no mundo com várias organizaçõezinhas que a gente vai ver daqui a pouquinho rapidinho. Tá aí, então, a sua área de atuação. Reunido aí, né? O Conselho Econômico e Social. Depois temos o secretariado, que é a parte da ONU que vai gerenciar todo o sistema, né? Ela vai trabalhar com todos os órgãos da ONU, ela vai administrar o processo, ela vai entrelaçar todos os casos. Então ele vai trabalhar de maneira geral, desde a questão das forças de paz, que competem lá ao Conselho de Segurança, analisar os problemas econômicos e sociais do mundo, as questões ligadas à democracia, direitos humanos. Enfim, o secretariado ele vai organizar o processo, né? E mostrar para o mundo que a ONU é importante, que ela evitou a Terceira Guerra Mundial até agora, e que ela tenta organizar o mundo da melhor maneira possível. Eu aproveitei a gente falando do secretariado, né, para falar aí do secretário-geral da ONU, né, que é a pessoa tecnicamente que organiza e manda na ONU, que é o senhor Antônio Guterres, é o português Antônio Guterres, ele é o diretor-geral da ONU, substituiu aí o Ban Ki-moon, que era o coreano, que foi o último diretor-geral da ONU aí, ou secretário, né, geral da ONU, é esse Antônio Guterres, hoje em dia, tá? Bom, duas últimas organizações da ONU maiores, né, ou a Corte Internacional de Justiça, aí é uma corte que analisa muitas coisas muitas vezes julgamentos que as pessoas consideram ilegais, que tem tendência a condenar ou absolver pessoas. Aí você pode recorrer para a Corte Internacional, né? Até o Lula recorreu já na Corte Internacional de Justiça, né? Em relação ao caso dele e tal, enfim, mandou carta para a Corte Internacional, enfim. São 15 juízes que compõem essa corte, com a sede lá na Holanda, né, na cidade de Haia, na Holanda, e eles tentam julgar e organizar o direito mundial, né, a justiça mundial, tecnicamente, da melhor forma possível. E o Conselho de Tutela, que não existe mais, a ideia do Conselho de Tutela era o seguinte: por exemplo, um país se torna independente, né, década de 90 não, depois da Segunda Guerra, né, tivemos um período de Guerra Fria aí, e muitos países, por exemplo, africanos, conseguiram a independência nessa época. Nesse período de transição, né, de independência, de quem vai ficar no governo, de novas eleições, de levar a democracia e tal, como que as coisas vão funcionar, existia o Conselho de Tutela. Era ele que organizava o sistema, né, que dominava o país, que levava eleições, tentava levar a democracia e organizava o país pós-independência. Como o número de países digamos assim, colônia ainda, ou coisas do tipo, caiu muito no mundo, né? Você tem hoje basicamente a não necessidade do Conselho de Tutela. A ideia dele era de fato auxiliar os países a estabelecer um governo próprio pós-independência. Ok? Tá aí a Corte Internacional de Justiça, onde os juízes, os magistrados aí se reúnem e tudo mais. Aí você tem várias subsidiárias da ONU,
né? Porque ela tenta abraçar o mundo, e aí tem que ter muita subsidiária. Eu coloquei algumas aqui, né? Não vamos discutir elas, senão eu ia ficar com o vídeo aqui, ó, até amanhã cedo. Então você tem desde a Organização Internacional do Trabalho, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, né, a FAO, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, a tão falada ultimamente Organização Mundial da Saúde, o Alto Comissariado para os Refugiados, a Acnur, muito importante a atuação deles, principalmente na Europa hoje. Você tem a Universidade das Nações Unidas, você tem o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, atuando no mundo inteiro e fazendo denúncias que ferem os direitos humanos aí. Você tem o Fundo Monetário Internacional, né, que empresta dinheiro a juros altíssimos, que a Argentina pegou recentemente, né? Você tem o Banco Mundial, ONU Mulheres, Organização Mundial do Turismo, tem um monte, né? E essas organizações, elas aceitam pessoas de qualquer país para trabalhar. Então, se você, jovem, estudante, quer trabalhar na ONU um dia, basta entrar no site da ONU, vai lá, faz um cadastro, vê as vagas disponíveis, são vagas para várias e várias profissões, vocês não têm ideia a quantidade de profissões que são aceitas dentro da ONU, que você precisa ter básico, um curso superior, um diploma universitário, né? E falar uma das 6 línguas oficiais da ONU, né? Que pode ser o inglês, pode ser o francês, pode ser o espanhol, pode ser árabe, pode ser o chinês, aí depende, né? Tendo uma língua das 6 oficiais, tendo um curso superior, você pode se candidatar. E aí mande seu currículo, e obviamente é um processo um pouquinho mais lento, né? Tem muita gente querendo, né? Ou você pode ser um voluntariado também da ONU, né? De fato, trabalhar como um voluntário da ONU. Quem trabalha como contratado, obviamente, os salários não são tão ruins, né? Vai começar desde cargo lá embaixo, que já tem bons salários, até cargos mais altos, com salários muito legais. É sempre ganhando em dólar, tá bom? Bom, o Brasil. Já falamos que o Brasil na ONU é muito importante, né? Desde a criação, participando de missões de paz, participando de atuação de ONU em países em conflito. Então o Brasil sempre teve grandes participações. Ultimamente a relação Brasil e ONU não está muito legal, né? Se você acompanha os jornais aí, sabe que o nosso governo é um crítico da ONU, e a ONU é uma crítica do governo brasileiro atualmente. Então as relações Brasil e ONU não estão as mais legais possíveis nesse momento. O Bolsonaro até ameaçou tirar o Brasil da ONU já e tal. Espero que ele não faça isso, acho que ele nem tem poder para isso, provavelmente. Espero que não, né? Mas o Brasil atua principalmente em duas sedes. Nós atuamos muito em Nova York e em Genebra, né? Temos bases brasileiras nesses escritórios da ONU. E a ideia é acompanhar o processo, né? Participar, cooperar, estar envolvido ali numa questão mundial, buscando sempre a cooperação entre os países. Então você tem que estar envolvido no sistema, né? Você não pode estar de lado do mundo, você tem que participar do mundo ativamente. E a ONU é a melhor forma de você participar do mundo ativamente, né? Então essas representações nossas, elas tentam gerenciar a participação do Brasil no sistema aí, internacional. Quem banca essas despesas aí do Brasil na ONU é o Ministério das Relações Exteriores, que banca aí os salários e tudo mais desses cidadãos aí brasileiros que trabalham nesses escritórios, tá bom? E aí, para encerrar, uma fotinha aqui do escritório da ONU no Brasil, né? A sede da ONU aqui no Brasil, lá em Brasília. É um prédio recém-inaugurado aí, que eles usam como sede aqui no nosso país. Belezeira? Entendeu como a ONU funciona? Entendeu a importância dela? Entendeu que ela é um organismo de fato mundializado e fazer parte dela é muito importante. Beleza? Dúvidas, questões, sugestões, se inscreve no canal aí, manda pergunta, comentários, enfim, estamos dispostos. Belezeira? Se inscreve, curte, compartilha e ajuda a gente. Belezinha? Aquele abraço, valeu!